Você já deve ter ouvido a expressão Elvis não morreu, que é uma expressão dos norte-americanos a respeito do seu grande astro da música, do rock, que é Elvis Presley. Claro que todos nós sabemos, e os norte-americanos também sabem disso, que Elvis Presley, na verdade, não está mais vivo. Ele, de fato, morreu. Mas, quando se diz que Elvis ainda vive, que Elvis não está morto, está se falando, na verdade, do legado que ele deixou na música, no cinema, como astro de projeção internacional e que muito significa não apenas para os americanos, mas para o mundo do rock internacional. E de fato, aqueles que passam pela vida e que nos servem de exemplo, que se tornam famosos, sempre deixam um legado histórico, cultural, social para todos nós. Aqui no Brasil não é diferente. Nós também temos aqueles que passaram, que se despediram através da morte, mas que serão sempre lembrados. E por que serão sempre lembrados? E porque o seu trabalho vai, na verdade, se perpetuar conosco através dos vídeos, através dos áudios, das entrevistas, dos livros e assim por diante, nós também podemos dizer que eles não morreram. Tivemos, por exemplo, a despedida do Rolando Boldrin, grande músico, apresentador, batalhador pela música da raiz brasileira, a chamada música sertaneja. Ele também um grande contador de histórias. Tivemos a despedida da cantora Gal Costa, que marcou a revolução musical brasileira. Tivemos a despedida de outro grande músico, cantor, Erasmo Carlos, mas que nos deixou tantas composições, tantas gravações, marcou tanto o rock brasileiro, que jamais será esquecido. Tivemos, por exemplo, a despedida do Milton Gonçalves, esse nosso querido ator, e que pioneiramente no mundo artístico ele batalhou pelos direitos iguais de negros e brancos. Tivemos a despedida da Isabel Salgado no vôlei, marcando o esporte brasileiro, a Susana Naspolini no jornalismo, sempre com aquela sua verve bem dinâmica e sempre batalhando pelos direitos humanos, a despedida do inesquecível Jô Soares, tanto no humor quanto no mundo das entrevistas, entre outros. Mas eles morreram. No sentido cultural, histórico, não, eles não morreram. Porque vão continuar não apenas na nossa memória, mas vão também continuar marcando a nossa história. E por falar da história, ela é muito importante, porque os acontecimentos atuais e os futuros estão sempre ligados, de uma maneira ou de outra, aos acontecimentos passados. Porque tudo é um contínuo. E podemos falar a mesma coisa com relação à educação. Pestalozzi, podemos dizer que ele não morreu. Anísio Teixeira, podemos dizer que ele não morreu. Paulo Freire, podemos dizer que ele continua vivo. Maria Montessori, podemos aqui afirmar que ela continua muito bem viva, assim como Anália Franco, entre tantos outros personagens da educação, dos mais antigos aos mais contemporâneos,
que fisicamente não estão mais conosco, mas deixaram as suas obras, as suas ideias, seja em livros, seja em experiências educacionais efetivas. E podemos estudá-los. E podemos ver o que eles fizeram. Podemos saber o que eles propõem. Por isso, se dizemos, ou o mundo diz, que Elvis não morreu, nós também podemos dizer que todos esses personagens da cultura, de uma forma geral, das artes, da educação, da ciência e assim por diante, na verdade, ninguém morreu, porque o legado ficou e podemos estudá-los e podemos seguir a partir daí, inclusive com a influência que eles exercem sobre as nossas ideias e as nossas ações. Quanto à morte, propriamente dita, bem, não temos que temê-la, mas temos que saber aceitá-la, já que em toda a história da humanidade, pelo que sabemos, por todos os registros, ninguém conseguiu fugir da morte, nem mesmo o lendário personagem Matusalém, lá da Bíblia, que, dizem os escritos, conseguiu viver por 1000 anos, mas não passou dos 1000 anos. Também morreu. Importante é bem vivermos. Importante é saber utilizar bem o legado que todos esses personagens deixaram para nós e irmos construindo uma humanidade cada vez melhor e utilizando, claro, a educação para isso. Então, se Elvis não morreu, o Rolando Boldrin também não, nem a Gal Costa, nem o Erasmo Carlos, nem o Milton Gonçalves, nem a Isabel Salgado, nem a Susana Naspolini, nem o Jô Soares e nem nenhum outro personagem brasileiro ou internacional que deixou para nós um legado muito importante de vida, de exemplos, de ideias e que precisamos então tocar para frente. Será que nós estamos aqui, agora, deixando um legado que será lembrado, pelo menos, pelos nossos descendentes familiares? Um bom legado? Pensemos nisso, para que quando recordarem de nós, depois da morte, que possam também dizer: ah, ele ou ela não morreu, porque continua vivendo em meu coração, no meu pensamento. Vamos então tratar isso com naturalidade no campo da educação das nossas crianças, para que a morte não seja mais uma temeridade, para que a morte não seja mais um desconhecido, mas que a morte seja encarada de forma natural, porque afinal de contas, ninguém morre, se continua na nossa memória e deixou toda uma obra que podemos consultar quando quisermos. Eles, portanto, não morreram. É como Elvis, todos eles vivem.